registro contábil é importante para representar com fidedignidade o que nós temos, né. E quando você deixa o patrimônio de lado, você fica pobre, né, você não se empodera, você não mostra, assim, o que nós temos no nosso país, nos nossos órgãos, nas nossas UGs. Então, assim, a gente tem que espelhar com fidedignidade o que a gente tem. Maravilha, maravilha, turma! Hoje nós vamos falar sobre a importância e os efeitos da contabilidade e do controle interno na gestão patrimonial. E eu trouxe uma convidada que eu considero uma das grandes referências no país, se não a grande referência. Para a gente ter uma ideia do currículo, ela é, foi chefe de controle interno por 20 anos na presidência da República, chefiou quase 100 unidades nesse controle e é contadora, administradora, pós-graduada em sistemas. Então, é um currículo muito grande se eu ficasse lendo em um episódio só para isso. Mas o principal, ela é uma excelente professora. Por onde ela passa, ela encanta, ela ensina, as pessoas amam. Ela dá treinamento de conformidade contábil, de contabilidade, é multiplicadora do Tesouro no Brasil inteiro. Eu estou falando com Rosaura Haddad, essa professora amiga, querida, Obrigada. competente e que vai agregar demais para o nosso Pode Tombar de hoje. Seja bem-vinda, Rosaura. Obrigada, Diogo, muito obrigada. Eu tô, assim, apaixonada, porque eu sempre te admirei demais, né. Você que é a nossa referência no Você mundo é. patrimonial. Agora me quebrou. A Rosaura tem uma experiência fantástica. E a Graças a gente se Deus. encontra, né, Rosaura, em congressos, fora de congressos, nos bastidores, e a tua vivência em contabilidade, ela é real. É. Eu falo pro nosso público que existe hoje os profissionais de Instagram que faz de conta, e existem aqueles que são reais. Tu é real, Opa, obrigada. ensina e faz. E eu queria começar nessa linha, Rosaura. Eu queria começar justamente o que significa na prática chefiar o controle interno de quase 100 unidades ligadas à presidência, que é algo tão forte no nosso país, né? Você trabalhou 20 anos nessa missão. Como foi? Conta um pouquinho dessa experiência para gente. Diogo, eu, assim, eu cheguei na Secretaria de Controle Interno por acaso, né. Eu trabalhava na Secretaria do Tesouro Nacional, na Seconte, criando eventos, criando conta, um mundo muito muito pequeno, assim, para mim. Eu não imaginava que ia ter assim, que eu ia ficar muito bem nessa área, me dedicar e como é que eu falo, gente, que eu tô, assim, um pouco Tá, entrar mesmo de entrar de cabeça. cabeça, vestir a camisa. É. Eu trabalhava na Seconte, eu era formada só em administração. A Seconte, para quem não é da União, Ah, é. só explica o que que é a Seconte. Coordenação Geral de Contabilidade, e é o órgão central de contabilidade da União, órgão, né, que a própria LRF diz que é responsável pela normatização da contabilidade para poder consolidar as contas públicas, né, Inclusive no MCASP, né? inclusive a MICASP, são normas Órgão da competente, STN. é o órgão. Então, quando a Rosaura fala que ela estava ali na Seconte sem saber muito bem que ia tomar essa projeção toda, ela estava só Projeção. ela estava só no principal órgão da União de contabilidade, era só isso. Ela estava ali, eu tô só aqui na Seconte, É, assim. só que eu estava, assim, na Seconte, Diogo, como administradora, né. Sim, sim, sim. E nem pensava em fazer contabilidade, 22 anos, 4 filhos, já imaginou. Só que eu me dediquei e me sobressaí muito bem lá, e peguei uma chefia. E quando eu fui tirar cópia da minha chefia, assim, da portaria, uma contadora perguntou para mim se eu era contadora, eu falei que não. Então, assim, eu acho que Deus é que fez isso comigo mesmo, sabe, só Deus. E eu falei que não era contadora, ela disse: "Como assim?". Aí eu falei: "Olha, não sou contadora, é técnica", eu falei: "Não, sou formada em laboratório médico". E ela me denunciou. Foi a melhor denúncia da minha vida, porque aí o doutor Domingos Poubel, que foi o primeiro secretário lá na Secretaria do Tesouro Nacional, o primeiro coordenador, ele me chamou e falou para mim que ele não ia se indispor com o nosso conselho, isso, assim, eu dou maior 10, né, para ele, ele não ia se indispor, e que ele ia me tirar o cargo, ia me dar um outro cargo, mas não a chefia da divisão de contabilidade analítica. Então, na verdade, todo esse problema é porque tu não tinhas a formação contábil e estava chefiando, então não poderia continuar naquela chefia.
Eu estava assim, eu peguei cópia da portaria, eu ia começar a chefiar, e ele Começar. e ele respeitou o nosso conselho Certo. e falou para mim: "Olha, mas se você for fazer contabilidade, eu vou te dar o horário", e eu passei em primeiro lugar na UNB. Então eu não a contabilidade, assim, ela entrou na minha vida não por uma escolha no primeiro momento, e é a minha paixão, Sim. né. Um ano que eu estava na UNB, que eu fiz em 2 anos, eu aproveitei os créditos. Eu fui chamada para chefiar a divisão de contabilidade da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República. Perfeito. Aí eu falei: "Não, não estou formada não". Aí o meu secretário mandou gente, assim, eu não sou tão antiga, sou eu. Tô brincando. Eu tô com 62 anos. Mas o Ele tempo não mandou. passou pra ti não, viu. A primeira coisa que "Ei, baby", a primeira coisa que eu perguntei: "O tempo passa só pra mim, é isso?" Verdade. Eu conheço a Usara há 10 anos, tá sempre igual, sempre igual. Aí ele mandou um telex, né, porque era telex, para o Conselho Regional de Contabilidade dizendo que em um ano eu me formava. Perfeito. E assim eu achei que eu tinha que agradecer quem acreditou em mim. E eu me formei em 2 anos, porque eu já estava 1 ano na STN, fazendo Ciências Contábeis na UNB, e depois 1 ano eu me formei mesmo. E o conselho Na UNB, em Brasília. Na UNB. E o conselho regional, durante 10 anos, me chamou para ser a professora oficial de contabilidade, era pública, né, agora é CASP. Pronto, olha. Durante 10 anos, então eu achei assim, para mim aquilo ali foi um grande reconhecimento, e eu cada vez mais me dedicando. Bom, o que que é ser eu fui setorial contábil, eu fazia conformidade contábil de todas essas UGs. Tive a sorte de ter uma chefe maravilhosa, chamada Chica Veloso, e ela ensinava a gente a analisar os balancetes com critério, sabendo o que está fazendo, não é aquela coisa decorada, Perfeito. né. A gente vê muitas vezes as pessoas atuando no setor público, principalmente nessa nossa área, desde quem vai para a execução, e as pessoas elas comemoram assim: "Ah, o documento passou, Perfeito. deu graças a Deus", mas não sabe por quê. Então assim, nós dentro da presidência, nós tínhamos um patrimônio central, não eram todas as unidades que tinham patrimônio. Então vamos só pensar assim, turma, nós estamos falando de alguém que se formou em contabilidade, que não era formada, que teve que sair da chefia contábil, e aí de repente volta, Volto. mas volta já com a formação. Isso é importante, Rosaura, antes da gente entrar nos detalhes, porque principalmente nos municípios menores, tem muita chefia contábil que não é da área contábil, isso é um problema. É. E o patrimônio sente isso também, quando não tem um respaldo contábil, não tem alguém que possa dar um suporte ao patrimônio, porque geralmente são secretarias diferentes. Contabilidade está numa, patrimônio está noutra. E é bem interessante essa tua trajetória, que ela é de certa forma vamos dizer assim, ela já é um norteador para os órgãos. Olha, né, procura alguém com formação contábil, se não tem, que se forme, depois retorne. Muito, muito linda essa tua história. E olha que eu já te conheço há muito tempo, eu não conhecia. É. É assim, Joe, quando você fala de município, às vezes eu fico, assim, preocupada com eles, né. Porque, assim, eu nasci em Brasília, vivi ali na esplanada, né, dos ministérios, papai era da Receita, irmãs do TCU. Então, assim, quando a gente vai para fora, a gente vê tanta carência Verdade. e tanta responsabilidade. Então as pessoas estão ali no patrimônio, elas acham que é só controlar ali o bem, né. Assim, ah, entrou, toma, saiu, chegou um computador, já instala, não sabe todos os regramentos contábeis. Aquilo que o pessoal fala: "Ah, patrimônio é só colar plaqueta", né, É, como se acha fosse só pois isso. é, aí rotula, então Rotula. rotula É, o tombamento, quer dizer, a pessoa fica ali e às vezes fica até abandonada, é verdade, é verda essa é a né. realidade. Então, Tá mudando tá mudando aos poucos. A gente vê, por exemplo, esse treinamento que nós fizemos com o lançamento do livro novo, a gente já vê uma visão diferente ali. A gente tinha Baby Casp, quantos estados representados mais ou menos? Uns 10 e 10 para mais, né? 10 a 12 mais ou De menos. 10 a 12 estados presentes lá, nesse evento em João Pessoa. que maravilha. Então a gente já vê que isso já é uma mudança, antigamente eles não mandavam. Não mandavam. Não mandava o pessoal do patrimônio. Então, assim, eles precisam de ajuda, eles precisam de uma equipe multidisciplinar, da contabilidade, da logística, da governança, Perfeito. né, porque eles ficam ali abandonados. E aí eu te faço uma pergunta, aproveitando essa linha, como a contabilidade você vê que ela dá para afirmar, vamos dizer assim, que ela é espinha dorsal para uma boa gestão patrimonial, ou a gestão patrimonial, ela é um braço da contabilidade? Como é que você vê esse casamento entre contabilidade e patrimônio? Eu acho que
Agora, com toda essa nossa mudança, né, da convergência da contabilidade aos padrões internacionais, que o patrimônio passa a ser o protagonista, né. E que o que acontece, também falando lembrando muito de um ex-aluno meu aqui do Pará, do TRE do Pará, o Marcelo de Carvalho, ele faleceu, covid levou. Ele era formado em contabilidade e história, ele dizia assim: "Eu sou um contador de história". E eu todas as minhas aulas eu falo isso, a conta conta a história, o patrimônio tem que contar a história verdadeira, Perfeito. real. A gente não pode dizer assim: "Ah, chegou um bem no patrimônio. Ah, mas não já está em uso, mas não foi registrado". As pessoas acham que só tem que registrar quando está a nota atestada. Então eu acho assim, o que acontece, o patrimônio a contabilidade é importante, vamos lá, o registro contábil é importante para representar com fidedignidade o que nós temos, né. E quando você deixa o patrimônio de lado, você fica pobre, né, você não se empodera, você não mostra, assim, o que nós temos no nosso país, os nossos órgãos, as nossas UGs. Então, assim, a gente tem que espelhar com fidedignidade o que a gente tem. E interessante, né, Rosaura, se a gente for pensar, o patrimônio, ele vai ser, sem sombra de dúvida, a maior conta de qualquer balanço. Bens Pois é. móveis, imóveis, Intangíveis. intangíveis. E aí, de repente, o gestor fala assim: "Não, isso aqui para mim não é tão importante". Isso é um absurdo. E aí, quando a gente vê, por exemplo, a tua ação profissional como chefe de controle interno da Presidência da República, hoje como uma das principais conferencistas nacionais em contabilidade, é importante que quem está nos ouvindo e vendo, seja da contabilidade, seja do patrimônio, saiba que é um casamento. É um Tem que casamento. ter a contabilidade do órgão junto ao patrimônio do órgão, porque o que se registra individualmente do patrimônio, se registra de forma sintética na contabilidade, é um casamento. Se eu registro errado no patrimônio, ele vem No errado para a contabilidade e vira um caos, né. Você que é especialista em conformidade contábil, sabe o quão é prejudicial eu ter uma informação no meu balanço que não tem suporte no setor primário, que é o patrimônio. E aí eu lhe pergunto, Rosaura, nessa linha também, a conciliação entre patrimônio e contabilidade, saber se o que está no patrimônio é real e se esse real está na contabilidade. Na tua época de presidência e hoje, nessa missão que você atua, você acha que isso ainda é possível? Olha, na época a gente tinha muito problema, é assim, presidência da república a gente tem muitos tinha muitos imóveis funcionais, hoje partiu muito para essa questão do auxílio moradia, Uhum. mas assim, você tinha os imóveis, que você reformava, imobiliava e depois você não tinha onde não sabia onde estava. Uhum. Então a gente tinha muito, assim, bens não localizados. Tô Ou então na época, uma das nossas unidades que hoje é EBC era a Radiobras. Uhum, Então tinha muito bens em comodato, uhum, depois não sabia onde estavam esses bens, não era muito fácil controlar não. uhum. Eu acho que hoje está melhor o controle, mas as pessoas vão criando conceitos e querendo ou não, vão passando usos e costumes. Assim, então ainda é um pouco complicado fazer com que as pessoas entendam que tem que ser registrado. Eu estou falando aqui, estou lembrando, os bens não estão ainda reavaliados a valor de mercado, Também é um real, ainda centavo. estão assim e acham: "Não, mas está lá, está registrado", né. Então assim, essa cultura ainda não está enraizada. As pessoas não mudaram essa de trazer ao valor real, né. Eu concordo. É. E você vê alguma ação que a União, os estados, os municípios possam tomar para tentar fazer uma mudança de cultura? Você vê que é possível, a partir de treinamento, de consultoria, mudar essa cultura local, interna? Eu acho que através de treinamento, consultoria sim, e principalmente por causa das normas. Uhum. As normas estão muito boas, né. Verdade. NBCT SP7 de imobilizado vai ser revogada, né, pela 37, a número 4 de Estou estoque, tentando entender por que dá 7 para 37. 37 a 8 que é de intangível, então as normas estão aí, as normas são boas, mas as pessoas não leem, as pessoas não se atualizam, e quando se capacitam, muitas vezes elas encontram uma barreira quando voltam, é da aceitação da chefia. Ou como você falou assim: "Ah, vamos validar essa pessoa que se capacitou", porque às vezes assim: "Ah não, mas o mais importante é outra área, o mais importante é a licitação", que é importante também, né. Exatamente. Mas acontece que o patrimônio assim,
as pessoas vêm, fazem o treinamento, quando voltam encontram barreira, resistência. Com certeza. A pessoa eu sempre falo nos treinamentos exatamente isso: "Olha, você vai sair daqui com muito conhecimento, com muito ânimo, muita vontade, mas você vai esbarrar no 'sempre foi assim'". Sempre foi Vai e vai chegar lá, vai dizer: "Não, não mexe com isso não, sempre foi assim". Tu já viveu você isso? está Não. complicando sim, sempre. Aí vai co Sempre foi você assim. sempre foi assim, você vai querer mudar o quê? Já funciona desse jeito, né. Então eu vejo que a legislação, ela vem tentando mudar, assim, melhorar. Só, Diogo, que assim, a gente vê sistemas no poder executivo, eu não vou nomear, o poder executivo da União é obrigado a usar sistemas, mas eu acho que antes de desenvolver esses sistemas ou contratar empresas, no caso é o CEP, para desenvolver os sistemas, deveriam ouvir as pessoas que estão na ponta. Chão de Eh fábrica, né. eu fico muito chateada. Quando começou a depreciar, lá na presidência, o pessoal da vice-presidência já tinha empresas contratadas. E aí quando chegava para a empresa: "Olha, mas não está depreciando certo, não está depreciando", "Não, porque nós não temos essa função". "Pois é, mas a legislação agora exige que tenha essa funcionalidade", né. Então assim, tem muito contador também que vai orientar o pessoal do patrimônio na parte de depreciação, ou até para quem desenvolve o sistema: "Ah, deprecia quando o bem está em uso". Aí você fala assim: "Não, gente, é quando está em condições de uso". E aí as pessoas já resistem, já acham que você está falando besteira, A né. gente falou sobre isso no treinamento da AGU agora, né. Falou? Né, Foi, foi, foi. foi falado. A gente deu um treinamento, eu na parte patrimonial, a Rosaura na parte contábil, e justamente sobre isso, teve um momento, olha, a gente, quando o bem é colocado em uso, é quando ele está em condições de uso, porque a gente já viu no dia a dia aí nessa correria, gente deixando um computador 10 anos parado, sem registro no patrimônio, porque entende que é quando colocar em condições de uso, ele está na caixa, está novo, está totalmente em condições, não sofre depreciação e às vezes nem é tombado. Então, essas falhas, você vê, Rosaura, que ela é uma falha de interpretação da norma, usos e costumes, Sobrepondo as normas. sobrepa uso e costume, né. É. Ou seja, E assim, eles colocam muito, não sei como é que é em estado do município. Eu não sei se no município, por exemplo, você já compra para usar. Já vai usando sem eu não sei tem como é que tem os 2 funciona. casos, tem os Não 2 tem. casos. Geralmente compra para usar, porque nem todos têm uma programação bem interessante, de É. almoxarifado, de deixar aqueles bens armazenados para uso posterior. Alguns agora, principalmente, aqueles que a gente orienta em consultoria, a gente já vai conseguindo ter isso, né. Bens, móveis para reposição, principalmente aqueles de escola, de hospitais, que tu tens que ter, porque se quebrar um aparelho, você tem Já que ter na reposição. Mas sempre recomendando, tira da caixa, faz o recebimento definitivo, testa tudo, faz o definitivo, tomba, inicia a depreciação, coloca na caixa de novo e deixa à disposição. jogo, colocam muito naquela conta estoque interno, Estoque interno. Parece que os né. sistemas de informática têm até um padrão, tombou, já cai estoque Já interno. cai lá, E se ele não transfere, não deprecia, não fica faz ali. nada. Pois é, Isso é um gente, erro, isso é uma é um erro, e é é cultural. cultural. Quando entra um cliente de consultoria, eu atendo alguns estados, atendo alguns municípios, atendo União também, que ele fala a questão do estoque interno, ele não precisa nem terminar de falar, eu digo: "Ah, então se você não transferir, não deprecia", é isso mesmo. Porque virou Ó, uma já cultura. sabe, é cultura. Parece que alguém criou essa regra e o pessoal foi copiando, né, nos sistemas, e E foi virando e geralmente quando você fala, a pessoa fala: "Onde está escrito?" Aí eu tenho que ficar: "É tal norma, é tão", eu virei uma decoradora de normas de defesa de da defesa. prática. É porque, assim, é muito interessante, as nossas normas mudaram, ajustes, né, convergência aos padrões internacionais de contabilidade, e as pessoas não querem obedecer. É não registrar, obedecemos regime de competência, né. Então assim: "Ah não, aqui é só quando a nota é atestada", ou "É vedada a realização das despesas sem prévio empenho", mas acontece. É verdade. Acontece, e a gente oculta passivo. Então Isso. assim, um dos maiores problemas também que eu falo, é patrimônio, que não estão ainda deviam estar seguindo as regrinhas, ia ser tão mais fácil, né, Muito tão mais mais fácil. transparente. Exatamente. Não, e a parte do regime de competência, porque a pessoa oculta o passivo. Quem está conosco, e não é da contabilidade, regime de competência é registrar no momento que o fato acontece. Ah, é. De forma tempestiva. No caso do patrimônio, teve o recebimento definitivo, o TRD, o termo de recebimento definitivo, que está previsto no artigo 140, inciso 2, letra B, da nova Lei de Licitações 14.133, já tem que tombar.
já vai para liquidação. Isso é a competência. Então, toda vez que o patrimônio deixa de tombar e a contabilidade deixa de liquidar e aquilo vai gerando, 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 isso fere um princípio contábil. E Então risco, e risco. e aumenta o risco, né. Nós tivemos um caso num comando militar que chegaram lá os notebooks, várias caixas, e deixaram lá, sem conferir, sem dar o recebimento provisório. E aí o que Ficando. foi ficando, quando foram procurar só tinha as caixas vazias, Uhum. as caixas vazias. Então assim, é risco. Aí é um risco administrativo. Aí Sim, você ainda tem o risco contábil, que aquilo não foi não foi evidenciado, não, o não foi risco reconhecido. patrimonial. Isso, Então a gente já trabalhou em 3 esferas com problema. sim. E Rosaura, como é que tu vê o papel do controle interno para resolver um caso como esse, por exemplo? Qual seria a importância? Eu acho que também tem que amadurecer nessa parte contábil, né. Eh, em 2020, foi publicado em abril a IN do TCU número 84, e ela no artigo 13 fala que os auditores têm que fazer auditoria nas contas. E a gente sabe que, por exemplo, TCU, AGU, CGU, que eu ministrei muitos cursos preparatórios para concurso, né, Perfeito. que são pessoas de várias, eh, profissões, várias graduações, que eu acho interessante. Por exemplo, eu não posso fazer uma auditoria na área de alimentação escolar, porque eu não conheço. Com certeza. Mas quem é nutricionista, na base de remédio, não, eu acho que é boa a Cada um equipe, na sua área. cada um na sua área. Eu acho que essa equipe é importante, assim. Eu não vou fiscalizar uma obra, Perfeito, claro. então tem que ser um engenheiro. Mas acontece que a gente não tem essa, como é que eu falo assim, esse fortalecimento da parte contábil. Eu acho que não dão. E então assim, o auditor vai fazer a auditoria nas contas, eles ficaram assim: "Como eu vou fazer isso?". Por onde eu começo, né? Por onde eu começo? Então assim, o que acontece, que a auditoria e o controle interno até se mistura um pouco, auditoria controle interno com auditoria, que é a segunda linha de defesa, terceira linha de defesa, mas é porque ficaram muito tempo na operacional. É verdade. Auditoria operacional, observando as licitações, desenvolveram robôs no TCU, né, a Alice, a Mônica, a Sofia, mas assim, na parte contábil não. Então eu acho que tem que fortalecer a auditoria com A esse patrimonial também está incipiente ainda. tem que ter essa visão. A gente vai em lugares no Brasil que chegou assim, milhares de livros, eles ficam ali na guarita, não é? E não sabe nem o que fazer. Não sabe o que fazer. Olha, falaste em TCU, eu ministrei um treinamento não faz muito tempo para o TCU, a unidade de todo o Brasil, e era sobre auditoria no patrimônio. E eu confesso que eu me surpreendi com a garra daquelas pessoas em fazer uma boa auditoria, porque era unidades do Brasil inteiro, todo o Brasil, num treinamento online. Então eu me surpreendi positivamente com o TCU Sim. na qualidade técnica da busca dele, sabe, uma busca genuína, e é isso que eu falo para os gestores: "Olha, como você já foi apontado lá atrás, não é como você vai ser apontado daqui para frente. Não. O pessoal está se capacitando, o pessoal está buscando as melhores técnicas". Você vê isso na prática? Vejo muitos auditores tentando e fazendo treinamentos, assim, para essa área, justamente para buscar esse controle no âmbito patrimonial, porque, assim, é bem fraco, não É, tá ainda tá, tá começando, mas mas eles estão se preparando se sim. preparando, estão se preparando. Em termos de treinamento, eu estava conversando com o Baby Casper, conhece bem o nosso Baby Casper, né, o mais novo da Casper, né, só quem veio pessoalmente que conhece o Baby Casper. Dos professores, já só o professor Rosário que me conheceu pessoalmente até agora, tá? Até agora, olha aí, você tá privilegiado, E eu pensei que ele era uma pessoa mais. Fala muito que eu fico por trás das câmeras, a senhora foi a primeira que Agora a falou. senhora só me deu, né, Rosário, por que que é o Baby, né, nessa carinha de Baby Johnson aí. E o Baby Casper, ele é testemunha nesse processo também, porque todos os nossos professores que passam por uma turma de capacitação, ele acompanha. Eu digo que ele já está saindo um expert em contabilidade e patrimônio. Então a gente sente isso dos alunos, sabe, de dizer: "Olha, a gente quer fazer diferente". Porque essa turma que está entrando em concurso agora, nas auditorias, eles não querem fazer como se fazia no passado. Eles já vêm com uma outra visão, com uma outra mentalidade. E agora mais ainda, eles já estão entrando com a IA. Então todo auditor já está vindo com essa nova mentalidade da IA, essa meninada nova. Então assim, engana-se quem acha que vai ser apontado da mesma forma que foi apontado há 10 anos atrás, as coisas estão evoluindo muito rápido. Rosário, eu queria aproveitar o Baby Caspe. Baby, nós temos aí alguma pergunta
da nossa audiência para a nossa queridíssima Rosaura, para mim, para nosso bate-papo, para complementar, por favor. Nós temos sim a do Rodrigo. A dúvida dele é como fazer o cadastro de construção de unidade básica de saúde, categoria 44905199. Ele pode repetir a pergunta? É só A dúvida do Rodrigo é o seguinte: como fazer o cadastro de uma construção de unidade básica de saúde na categoria 44905199? Natureza. Ah, sim, eu acho que ele quer é o Rodrigo, né? Isso. Eu acho que o que o Rodrigo está querendo saber é o seguinte, ele tem lá uma obra em andamento, como é que ele cadastra no patrimônio? Que eu vou pedir a tua opinião, porque assim, tem muito Tribunal de Contas que está exigindo que o patrimônio cadastre obra em andamento, ao invés só do produto acabado, do imóvel. O que você acha disso? E depois a gente complementa com a resposta. É, é uma obra em É andamento? uma obra Existe até uma conta para isso. na contabilidade. Na contabilidade, é a conta 12.321.0600. Perfeito. Obra em andamento. Inclusive, no encerramento do exercício, a gente trabalha muito falando sobre essa conta, que ela tem que ser individualizada por obras, né? Perfeito. Não sei. Não conta corrente dividindo as No obras. conta corrente, a gente chama de inscrição genérica, do tipo IEM, individualização de imóveis. Agora, você acha É. importante o patrimônio cadastrar a obra em andamento? Ou na tua visão seria mais já depois que termina a obra, coloca lá nas edificações e terrenos? Como é que você viria no setor de patrimônio? Qual seria a tua visão sobre Eu isso? acho que deveria registrar obras em andamento em relação ao custo, né? Qual é o gasto que a unidade está tendo com o quê? É questão de evidenciação, de transparência. Na nossa norma Na da contabilidade e no no patrimônio. patrimônio. Ah, tá falando no patrimônio. Pois é, no Não, patrimônio. não, tô falando na contabilidade. Agora eu entendi a pergunta. Entendeu? É, que o Rodrigo ele é do patrimônio. Aí provavelmente o que eu Não, estou imaginando, até pode não, agora desculpa, eu não entendi que era isso. é, Na na contabilidade contabilidade é fundamental e ter o conta então, corrente. tá Só que muitos tribunais estão dizendo assim: patrimônio, para fechar com a contabilidade, você também tem que registrar obras em andamento. E o patrimônio não sabe o que fazer, até porque os sistemas não estão preparados. O Rodrigo é do patrimônio, só confirmando. É do patrimônio, É. Rodrigo, o P do Casper é rápido. Entende? Aí você vê que complica, porque olha, se eu tenho obras em andamento na contabilidade e não fecha com patrimônio, natural. Agora, a hora Sim. que ele migrar para edificações, para terrenos, Sim, aí vai aí bater. vai bater. Ah, não entendi, Rodrigo. Eu pensei que você estava falando da classificação orçamentária que você falou direitinho aí, 44.90.51, beleza. E contabilmente, eu falei para você da Ah, tá 12.321.06, contábil. que inclusive nós já tentei, na norma de encerramento da União, que é a macrofunção 020318, eles falam que só deve ter nessa conta as obras que não foram acabadas. Uhum. Né. Quando a obra é acabada e tem problema com a documentação, nós já temos um outro problema, mas aí tem uma outra conta chamada, imóveis a registrar, a classificar. Perfeito. Mas aí isso no patrimônio, como é que eu vou registrar no patrimônio uma obra que está em andamento? Pois é. Ela é o quê? É uma obra? Como é que eu vou inclusive na parte de identificação. Até hoje eu não consegui entender o porquê dessa exigência dos tribunais. Mas é tribunal estado, no TCEs. Os TCEs têm exigido dos municípios, às vezes de alguns estados, porque assim, o que o artigo 94 da Lei 43/20 diz? Hum. Haverá registro analítico de bens móveis e imóveis, de bens. De bens entende que são os bens acabados, né? Os bens para serem registrados. Mas para evitar esse tipo de embate com os tribunais, o que eu oriento? Aí eu acho que seria a orientação para o Rodrigo, né, o Wellington Rodrigo. Gaspi. Eu orientaria da seguinte forma: olha, se é uma exigência do tribunal, registra. Se não é, não registra Sim. e está tudo bem. Coloca nota explicativa. Nota explicativa. Então, se for exigência do tribunal, registra, coloca a conta contábil, essa conta de obra em andamento, ao invés de edificações, terrenos, não, vai colocar a conta para bater com a contabilidade e vai registrando conforme a contabilidade. Bom, isso para cumprir essa exigência de alguns tribunais, que eu particularmente não me agrada, Tem lógica. não faz sentido. O Rodrigo é da onde? Ele é estado? É o quê? É Município? município, né, baby? Município. É. Eu não estou lembrando bem, Rodrigo, mas depois eu posso até pedir para o Diogo te responder. Nós temos uma macrofunção que fala Certo. sobre RMA e RMB, Exatamente. e lá são listadas as contas que devem constar
uma Exato, tabelinha. exato, exato. Eu não lembro que obras em andamento entre ali. É, Porque não vai não bater faz com sentido. não vai bater com o sistema. Eu tenho instituído um RMA e um RMB principalmente para estados e municípios que fogem da macrofunção SEASA da União. Sim. Eu tenho feito um pouco não é diferente, eu acrescentei alguns itens no RMB para ficar ainda mais transparente. E a gente coloca já no RMB essa observação, se vai entrar ou não vai entrar obras em andamento. Ótimo. Aí o órgão ele escolhe, olha, vai entrar, não vai, Poder discricionário de obedecer o que o TCE tá exigindo. está Mas é exigindo. tanta coisa para o patrimônio que se desobrigar ele disso e registrar o produto acabado ficaria bem melhor, né? Sim, eu concordo. Baby Caspi, muito boa pergunta. O Baby que faz a seleção, viu, Rosaura? É, Não, eu já tô deixando tudo para ele. Daqui a pouco eu já nem ministro mais treinamento. aprendendo, viu, gente? Assim, eu tô aprendendo a lidar com estado e município e tô adorando, porque é uma visão É outro. muito é outro mundo e é uma realidade, é a real, né? É a real. Eu atendo os clientes que eu amo, né? A maior parte dos meus clientes de consultoria é estado e município. E é uma realidade muito peculiar. Alguns mais estruturados, outros têm que começar do zero. Mas sabe qual é a vantagem de começar do zero com cliente de consultoria, tipo o município? É que ele já vem sem vício. Você já Sim. cria a norma do zero, você adequa o sistema do zero, fala com o pessoal da TI, eles ajustam. Então, assim, é quase você fazendo na mão ali, sabe o vaso na mão do oleiro, que você vai moldando Você sem vai vício, criando, né? criando. É muito Bacana. interessante, é uma experiência única. Eu queria, se fosse possível, o livro que a gente lançou a segunda edição do Manual de Controle Patrimonial, que eu queria Fiquei fazer uma apaixonada dedicatória. quando eu soube. Meu Deus do céu, porque o seu livro, aqueles capinha preta dessa finoria, ai que lindo, Só a mão, só a mão. Eu vou fazer já uma dedicatória aqui para Rosaura. meu A Deus Rosaura eu do céu. admiro demais, demais. E eu admiro você, um menino assim que eu vou te falar, o Brasil tem que ter orgulho de você. Oh, Nossa referência nacional em patrimônio. minha amiga Rosaura, com toda a minha admiração. Nossa, obrigada pelo carinho. A Rosaura é uma das grandes profissionais, humilde, competente, enfim, atributos aqui não faltam. Abraços, eu vou colocar aqui, Diogo Duarte, com muito orgulho que eu entrego essa obra para Lindo, ti. tô apaixonada, doida para ver esse livro, porque cada vez mais a gente precisa, né. Eu tenho um livro do nosso colega Jorge Carvalho de auditoria. Ele me mandou. E abre lá para tu ver a parte de bens. Ele tem uma tabela para acompanhar bens, Maravilhoso riscos. livro. Eu citei no meu. Citou? Citei. É, não dá mais para deixar o patrimônio de lado, né, mas também não dá mais para deixar as pessoas que cuidam do patrimônio de lado, porque as pessoas vão ficar estressadas se não tiverem apoio. Verdade. Pronto, o Jorge Carvalho, ele é um auditor externo em São É, Paulo. é. Ele escreveu um livro de auditoria no setor público e ele coloca um destaque para os bens patrimoniais. Então é isso que a gente estava falando. Está mudando. Tá mudando. A Tá mudando. auditoria contábil e financeira está crescendo muito. Também tem o Laércio Mendes, né, foi meu amigo lá do TCU, ele tem um livro de auditoria, ele também fala auditoria contábil e financeira. E aí o seguinte, se o patrimônio é o protagonista dessa história toda, ele tem que ser bem cuidado, né. Cuidado. E as pessoas que cuidam dele também. Por favor, todos os gestores, acordem que patrimônio, a gestão patrimonial não é só um setor de patrimônio, uma equipe, como a gente brinca, a pessoa fazendo tudo, Nossa, tem que ter uma equipe completa, tem que ter pessoas, sistemas e processos bem definidos. de capacitar, né, porque a gente fala muito dos princípios básicos do controle interno, a gente fala muito de segregação de função, nos meus cursos de conformidade contábil, né, mas Nós existe também. mas existe o princípio da capacitação e qualificação e rodízio de servidores. E a gente vê que isso não acontece no patrimônio, no almoxarifado, que geralmente não tem pessoas ali, não dão aquele devido valor, né. Assim, no sentido de falar assim: "Vamos te capacitar, vamos colocar mais pessoas para poder diluir essa sobrecarga". Eu acho hoje que o pessoal que É, trabalha em patrimônio é muito sobrecarregado, muito, Diogo. muito. Ele é o último a saber e o primeiro a levar a culpa, E aí normalmente. e quando fala assim: "Ó, na nossa época lá, logo quando começou essa história pra gente", porque a legislação, a 4.320 já falava de avaliação dos bens, Verdade. né, mas a gente não via normas, não via nada sobre isso. Inclusive em cursinho eu falava para o pessoal: "Olha, se perguntar sobre depreciação, a gente não deprecia". E quando em 2010 passamos a depreciar,
Gente, nós temos pessoas, entes da federação, órgãos que não têm nem inventário ainda. É verdade. Por isso que eu acho, assim, super importante, porque quando você pega um pessoal para poder orientar, Diogo, você vai lá mão na massa, né. É isso na Eu já vi várias fotos, já vi vários nossa depoimentos, prática. várias, vou falar assim, reportagens que eu acompanhei, que você tá lá dentro do órgão porque as pessoas recebem as ordens e não sabem nem por onde começar. Exatamente, exatamente. Então, se o inventário existe, é fidedigno, então vamos lá, a gente tem um inventário consistente, vai representar a contabilidade. Mas a pessoa não tem, não é ouvida, que é preciso, porque a pessoa vai para um curso, ela aprende. É verdade. Mas, assim, ela tem aqueles insights, ah, é assim, aqui que eu tenho que começar. Mas se não tiver aceitação, Perfeito. né? E Nossas normas estão boas, né, Diogo? não, normas Não estão estão ótimas, ótimas. estão ótimas. A gente precisa, obviamente, de didática para ensinar, para que o pessoal do patrimônio entenda, que o pessoal da contabilidade entenda, porque o pessoal da contabilidade, ele vai entender a norma contábil, se for bem ensinado, mas não vai saber da prática do patrimônio. O patrimônio vai saber da prática, mas não sabe da norma contábil. Então a gente tem que fazer essa junção, ensinar didaticamente a prática para o contador, para ele saber o que está acontecendo, e ensinar a norma para o gestor de patrimônio, para ele saber também que tem que seguir naquela linha, ainda que ele não seja da contabilidade. E aos nós ordenadores de despesas, porque hoje, quando a gente vai falar de auditoria e controle interno, está muito forte também a questão do compliance, Ah, com certeza, não é isso? exato. Compliance é o quê, gente? Seguir as normas, obedecer as normas. Então não adianta falar que tem que seguir compliance, tem que mitigar riscos, se você não segue, a pessoa fala que vai fazer, não, mas aqui sempre foi assim, aquela síndrome, né? Exatamente. Olha, sabe uma coisa interessante? Livro. Eu já peguei de volta. Eu já estou com medo de deixar ele aqui. Na versão anterior, Rosaura, eram 200 e poucas páginas, com o modelo de norma. Esse aqui vai para 440, Meu Deus, sem que modelo de norma. maravilha, Isso porque foi reduzido, porque ia ser mais, né? Ia ser mais. O Baby é testemunha. que Ia ser maravilha. mais. E aí o que acontece? Nossa, estou apaixonada. Eu não quis colocar modelo de norma, o Baby é testemunha, porque o pessoal estava copiando e colando e dizendo que tem norma interna, sem nem saber o que tem dentro. Verdade. Agora a gente só libera a norma interna se a gente atende, se a gente está com o órgão, e aí a gente não faz uma norma geral. A gente vai fazer a norma de desfazimento, a norma de tombamento, a norma de transferência, prática, bonita, didática, sabe? Então, é só para quem realmente está entrando nos treinamentos, está na consultoria, porque eu não quero que a norma seja um mais do mesmo, a pessoa copiar e colar. Eu tinha um cliente de consultoria, não posso citar o nome, que quando ele começou conosco, é um município, ele tinha a norma publicada. Eu olhei aquela norma e falei: "Olha, eu conheço essa norma, era do meu livro", copiou e colou. Aí eu perguntei: "Vocês fazem isso?", "Não". "E esse item da norma?", "Não, a gente nem entendeu o que é isso". Então ele só fez para cumprir um apontamento do Tribunal de Contas, copiou a norma e colou. Então a gente não libera mais modelo de norma, a gente fala: "Você quer a norma? Então nós vamos primeiro te ensinar, nós vamos ver o que você já tem de normas, de leis e decretos, nós vamos adaptar", é um trabalho árduo. Tem um cliente nosso, um estado, né, o Wellington, que já está entrando no terceiro mês para fechar a norma de desfazimento, de leilão, de venda, de doação. Por quê? Porque tem que se adequar à realidade deles. Ele tem uma lei truncada, não quiseram mudar a lei nesse momento, então tem que fazer toda uma volta para ser operacional. E aí, quais são as etapas que a gente faz? Aí eu vou aproveitar a Rosaura até para ela me corrigir se estiver errado. A gente faz da seguinte forma: primeiro, a gente pega toda a legislação, esse é o primeiro Sim. ponto, para ver o que existe. Segundo, a gente adapta um modelo que nós temos à realidade deles, bem operacional, e aí depois que eles aprovam, que vai para o jurídico, a gente faz uma consulta pública para todas as unidades, para todo mundo se manifestar. Dá um tempo. Que maravilha. Depois volta, a gente consolida as observações, mais ou menos como é feito com o MCASP, que vem aqueles Sim. questionamentos, e aí, por fim, a gente publica a norma. Publicou a norma, agora a gente vai capacitar todas as unidades com base nessa nova norma. E aí a gente considera o combo concluído. Podemos ir para outra norma. Então já está 3 meses, por exemplo, no governo do estado do Acre para fechar essa norma, Ai, já está entrando agora em audiência pública, depois nós vamos fazer uma grande capacitação, entra na próxima norma. que maravilha. E é isso que eu falo, Rosaura, o controle interno tem um papel nesse sentido? Você vê que ele pode auxiliar nesse processo? Pode auxiliar, mas o controle interno tem que se preparar melhor nesse aspecto patrimonial, né, Buscar que conhecimento. buscar conhecimento. As normas, por exemplo, que você colocou que vai em primeiro lugar, a gente encontra no Brasil muitas normas que estão indo de encontro às normas gerais. Muito.
Muito. Entendeu? Então, assim, eu não sei, tem muitos desses tribunais excelentes, aderindo às normas, e tem outros não. Então, assim, a minha experiência é muito no âmbito da União, né. Eu tenho poucos anos, uns 11 anos que eu venho trabalhando com outros entes, e nem tanto nessa parte patrimonial. Mas, assim, também acho que o controle interno tem que estar preparado. Maravilha, maravilha. Sabe, porque é isso, se você tem que olha, patrimônio é um risco muito grande. Nós tivemos um caso no tribunal, em São Paulo, mas não vou dizer qual, que eles entenderam errado uma norma sobre sobre tombamento. Eles não estavam registrando as prateleiras de aço, porque elas tinham R$ 200, valiam R$ 200 individualmente, mas eu falei: "Como não registrar? A gente registra lápis, borracha, por que que não vai?" Tudo bem que o registro contábil tem que ser feito, né, ele é sintético, o inventário é analítico, mas não estavam registrando na contabilidade. Mas é porque não era isso, era para tombar, era o controle simplificado que você fala no seu livro, É, que é relação que é carga, outra situação, era outra situação. Eles misturaram, então os às vezes conceitos. por erro de interpretação, erro de conceitos, a gente vê muita coisa absurda por aí, né. Verdade. E aí vê o quê? O controle interno tem que orientar, mas para ele orientar, tem que verificar as normas, né. Na minha Secretaria de Controle Interno na Presidência da República, nós tínhamos esse viés contábil muito forte, porque eram divididos a Secretaria de Controle Interno tinha 2 coordenações, a coordenação de contabilidade, que era a minha, e a coordenação de auditoria. O nosso secretário era um só. Um só. Então, já há muitos anos trabalhávamos com esse viés contábil. Perfeito. Apesar de que muitas vezes, quando eu integrava a equipe de auditoria, que eu não gostava muito, porque eu era setorial contábil, Perfeito. eu ficava analisando as contas, contabilidade analítica. Mas quando eu ia, eu via que a chefe da nossa equipe da auditoria, ela dava muita preferência para a parte de licitação, para a parte operacional. Mas hoje eu vejo muitos auditores, nós temos, eu trabalho muito com os TREs, né, nós temos, assim, o pessoal da auditoria, principalmente TRE do Maranhão, TRE do Pará, aqui mesmo, é uma equipe excelente, TRE do Paraná, vários, vários, mas, assim, voltados para Não, contabilidade. é verdade. Aquele treinamento que a gente ministrou para o Superior Tribunal Eleitoral e os TREs do Brasil todo, na área de contabilidade, tinha muitos auditores. Não é Bastante. verdade? Muitos auditores. Brasil todinho. Sim, E aí depois a gente começou a fazer a consultoria com o TRE de Goiás, ficamos 3 anos com eles, e é impressionante a qualidade desses auditores hoje. É uma realidade totalmente diferente de 10 anos atrás. É incrível, incrível. é. Eles têm que instituir normas, né, aderência com as normas do órgão central, com Exatamente. a CFC, e e se preparar. Porque às vezes, assim, a gente sabe que os controles internos, eles serão mais atuantes se eles, dentro dos órgãos, né, E se capacitar exigirem, também, eles né. têm que se capacitar para exigir. Porque não adianta nada chegar assim, eu fico muito triste, eu ouvi muito assim: "A auditoria não pega nada", e outras coisas É assim: verdade. "Ah, eu empenhei em outro programa de trabalho, porque não tinha orçamento e o chefe mandou". Mas assim, gente, vai olhar o objeto daquele programa, É, mudou. mudou. Olha, tem uma experiência muito bacana, Rosaura, um tribunal de contas aqui do estado do Pará, inclusive, que é o nosso cliente de consultoria, né, baby. E aí o que acontece, eu fui fazer a prática com eles, do inventário, que são poucos que eu atendo presencialmente por conta da agenda, é quase impossível. Inclusive o próprio Tribunal de Contas eu atendo online. Só que esse dia eu falei: "Não, eu quero o inventário, eu quero começar a mão na massa com vocês". E nós fomos. E a chefe de controle interno estava lá, do Que tribunal. Eu maravilha. parabenizei, eu fiquei tão feliz, porque eu sei que ela está buscando esse conhecimento, não é para apontar erros, mas para auxiliar. Sim, Já é uma outra visão, sabe. Antigamente se pensava: "Ah, tem que pegar, tem que apontar", não, ela não, quer é ajudar, orientar, né. orientar, orientar. Pedir uma nota técnica, dizer qual é o procedimento, é Exato. questão de orientação. Porque ali nós temos o controle prévio, que eu entendo, eu enquadro isso como as normas. Eu enquadro É muito isso na verdade, minha é verdade. cabeça, o Mentalmente também. concomitante na minha cabeça são as conformidades, Exato, né, o acompanhamento, o controle interno está ali. E o subsequente é a auditoria. Então o exatamente. controle interno, ele tem que ser muito forte e alinhado às nossas normas, Uhum. né. Se não derem orientações de como fazer com o patrimônio, de exigir um inventário, olha, nós temos na União, eh, entidades importantes Muito, que não têm inventário, é verdade. até hoje. É. Nós temos, órgãos
que não depreciam até hoje. Verdade, Então nem se fala de registrar um intangível, verdade. de fazer uma Nos amortização. casos de infraestrutura. Nossa E, senhora. Rosário, sabe o que você falou sobre isso, é importante, a gente está chegando agora na etapa final dos órgãos que não estão fazendo o registro de inventário, e é tão prejudicial para o órgão você não ter essa conferência física, mas também é muito prejudicial aquelas comissões que não fazem e dizem que faz. Até porque isso é tipificado no Código Penal, a inserção falsa de dados em sistema público. Isso é tipificado no Código Penal. A gente entrevistou agora uma promotora de justiça do Ministério Público, o deputado estadual Martinho Carmona, ou seja, falamos muito sobre isso, da questão da importância, porque veja, se a pessoa fala que fez um inventário, o que ela está dizendo? Eu fui lá e verifiquei que o bem lá está. E daqui a pouco esse bem já não está lá há 10 anos. Ela vai responder. Você me fez lembrar, lá na Presidência da República, eu não sei se eu posso falar assim, né, unidades que não estão mais lá, né, mas assim, bens apreendidos, tinha uma legislação na época, é porque eu já estou aposentada, gente, setor público federal, eu trabalho em outras áreas, né, trabalhei agora em São Paulo, mudando o sistema com eles lá, Alagoas, para o CIAF, CIAFIC, mas na época era assim, ó, quando um traficante, ele é pego dentro do imóvel, do automóvel, com drogas, aquele bem É fica apreendido. apreendido. E na época a legislação dizia que esse bem era apreendido e ficava aguardando o perdimento em favor da União. Perfeito. E o que acontecia? Eh, Nós não tínhamos controle desses bens, e a gente batia muito em cima da Senad. E um valor relevante também. É, porque às vezes olha só o problema, apreendia um bem, aí concedia suprimento de fundos, eram específico para ir lá buscar esse bem, podia ser uma aeronave, que muitas vezes o traficante dizia assim: "Se vender aqui, a gente manda matar". Então tinha que transportar para outro Fiscal, local. bem leve agora o É, assunto. olha, eu virei a fofoqueira, Tirol. É. Não, mas é importante, é Tinha caso que real, e é isso é real. custo, né, olha só o gasto para buscar o bem. E depois esses bens, muitas vezes ficavam em pátios. Assim, a gente vê muito quando eu viajo, eu vejo muito, assim, muitos bens ali, perto da polícia rodoviária, Exato, mas não era assim não, em alguns lugares ficavam galpões é verdade, pagando diárias. é isso mesmo. E ali tinha o quê? Corrosão do tempo, chuva, e aí a gente chegava pra fazer auditoria, cadê a relação dos Não bens? tem nada. É. Outra coisa também que me chamou atenção. Isso acontece nos municípios também, não com as apreensões. Nossa. Hoje na Receita Federal tem muita Eu apreensão, ixi, eu ia falar disso hum, agora. mas no município tem galpões daqui, ó, dos inservíveis até o Nossa. teto, que uma vez eu fui num que chamava de galpão das cobras. Porque é cheio de cobra no meio do mato, uma coisa horrível. E o pessoal também não tem a relação. E aí às vezes o pessoal fala: "Ah, não tem o que fazer". Tem sim. Vai lá, cataloga tudo, limpa, né, vê o que é aproveitável, o que não é, classifica, e a partir de agora muda a rotina. O pessoal vai lá e joga no galpão, não pode mais, agora é com chave, tem que passar pelo patrimônio, tem que ter uma avaliação prévia. Diogo, porque o custo que você tem para manter esse bem é maior do que você recupera Justa quando você faz o leilão, né. Exatamente. E assim, também vi problemas, assim, eu tentei numa época, nós tivemos um primeiro coordenador de contabilidade na STN, na Seconte, Coordenação Geral de Contabilidade, o Isaltino Alves da Cruz. E a gente ia fazer uma norma sobre os bens Nome apreendidos. forte. Íamos fazer uma norma sobre bens apreendidos, aí ele voltou para a Receita Federal, que é justamente assim, o controle contábil e nos inventários dos bens apreendidos, perfumes, bebidas, Sim, sim. computadores, porque a gente tem tinha uma prática, inclusive eu acho que o pessoal faz isso ainda, faz um ofício pedindo para a Receita Federal computadores e tudo para montar laboratórios, e Exato. muitos órgãos recebem essas doações, mas recebem em lote também, né. Vem coisa boa, vem Não, coisa às vezes vem bomba. Uma vez vem tive um bomba. município que uma vez recebeu uma Ferrari. Aí eu falei: "Mas por que você", num Deus. congresso em São Paulo. Aí levantou a mão: "Eu só queria uma dúvida, eu recebi uma Ferrari, viu essa, baby?". Aí eu aí quando ele falou: "Eu recebi uma Ferrari", todos os auditores que estavam na primeira fila viraram para trás. Eu estou Hã. contando aqui que vai auditar. Eu vou Aí fazer. eu falei: "Mas qual é o teu problema?". Ele falou: "Não, porque ele veio com o motor fundido e a gente não consegue fazer a transferência, era uma apreensão". Eu falei: "Por que vocês receberam?". "Ah, porque é uma Ferrari". Eu falei: "Mas vocês vão fazer o quê com a Ferrari?". Então pra que receber uma bomba? Recebeu uma bomba. Uma bomba, Presente de grego, né. presente de grego. Então assim, mas assim, o controle disso, né, qual é a norma que fala sobre os bens apreendidos? Verdade. Quem tem um olhar sobre isso? E eu acho que quem fica nessas alfândegas ou nesses bens que são apreendidos, né,
eles também não sabem como lidar, por isso que não tem os controles E aí tem que devidos. ter um normativo interno. Normativo interno. Rosário, eu tenho falado para minha turma o seguinte: é melhor errar dentro da norma do que acertar fora dela. Sim, Né, erra dentro da norma é melhor do que acertar fora. Às vezes o camarada não sabe o que fazer, eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer, e daqui a pouco ele vai ser penalizado. Agora, se você tem um manual bem estabelecido, mesmo que esse manual esteja viciado, você está seguindo a regra local. sim. E aí, então renove a regra, né, readeque a norma, é melhor errar na Nesse norma, ponto, o controle interno tem que atuar. tem que atuar. Então o controle interno, participem dos treinamentos, controle interno, vai até onde tem congresso de patrimônio, palestra, treinamento, participa das consultorias para poder auxiliar de fato, real mesmo, patrimônio almoxarifado. E Rosaura, qual seria o teu recado final para o controle patrimonial, para o pessoal da contabilidade? Se você pudesse resumir em poucas palavras, o que que você diria para eles? Que acreditem e que vistam a camisa dessa área, né, é muito importante, né, que acreditar, ter amor ao trabalho que faz, que fica mais leve, porque toda hora que você for olhar: "Ah, isso aqui eu não quero fazer", vamos fazer pela primeira vez. No primeiro momento, tudo é difícil, fazer o controle, né, fazer o inventário, fazer alimentar a área contábil, não é isso? Mas se você fizer, vestir a camisa com amor, depois no primeiro momento, que é bem difícil, fica mais fácil. E você vai sabendo contar a história de cada etapa do seu trabalho, né. Claro que ninguém trabalha sozinho, então assim, eu acredito que se o ordenador de despesas tiver conhecimento, porque no final é o seguinte, muitas vezes dão muita atenção para a área finalística, e patrimônio nunca é área finalística, a não ser que seja a Secretaria do Patrimônio da União, Sempre né. foi. Então assim, mas acreditem, façam seus trabalhos com amor, porque fica mais leve o dia a dia, né. É verdade, com certeza. Eu Rosaura, um prazer te receber. A Rosália estava preocupada, ainda falou que eu nunca tinha participado de um podcast, o que eu falei para ela eu repito: "Rosário, tudo que tu fizer tu faz bem feito, que tu é de excelência". Tenho certeza que a nossa audiência vai amar esse episódio. Gostou, Baby Casper? Passou uma hora rapidinho. Passou uma hora rápida. Que bom, né, ó, show de bola, não é? Os próximos eu melhoro. Nada, continua desse jeito. A gente sempre fala que a gente tem aqui convidados em que eu particularmente eu confio. Não é só um bom profissional, tem que ter princípio, tem que ter zelo. A gente falava muita coisa nos bastidores, né. Quer que eu fale uma coisa aqui? Leiam o livro e dê de presente para a chefia de vocês e para o controle interno, que é a solução. Fechou, fechou. Maravilha, maravilha, turma. Olha, eu recebi aqui essa pessoa especial, técnica, Rosaura Haddad. Foi chefe de controle interno da União da Presidência por 20 anos e eu tenho certeza que todos vocês gostaram. Eu gostaria de convidá-los fortemente, olhando aqui no olho, para seguir nas nossas redes sociais o Pode Tombar, no YouTube, no Spotify e também no Instagram. É um projeto de uma conversa leve, mas técnica para o patrimônio público. E nesse momento nós encerramos com uma grande felicidade, com um grande orgulho, Rosaura, de te ter aqui. A gente sabe que a tua agenda não é fácil. O Baby, às vezes, para falar com a Rosaura não é fácil, né, Baby? Às vezes eu mando mensagem: "Professora, eu tô no intervalo de um treinamento". "Ah não, eu tô indo para o treinamento agora". "Não, acabei de sair de um treinamento". Amanhã mesmo estarei em treinamento aqui no Pará, né, em Belém, até sexta. Aí aproveitamos a agenda, acabou de chegar do aeroporto, veio para cá, mal Sim. descansou. Não, Obrigado, Rosaura. ótimo. Muito obrigado. Obrigada a você. Que Obrigada. Deus abençoe todos que estão conosco. Amém. Até o próximo Pode Tombar. Fiquem com Deus. Amém.